Boa noite, empresária. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Metamorfose. Hoje estaremos recebendo uma pessoa muito especial no nosso podcast. Eu me chamo Gleice, sou mentora de vendas e também idealizadora desse projeto. E hoje nós vamos falar sobre saúde, sobre estética, beleza. E eu recebo aqui a doutora Cecília Bruni. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vai ser um prazer esse bate-papo com vocês hoje. Eu que agradeço por você ter recebido esse convite e ter aceitado de estar aqui no podcast falando um pouquinho mais sobre empreender, Sim. sobre saúde, né? Sobre rinoplastia, que é a sua especialidade. Sim. Ela é especialista em rinoplastia, então tem bastante conteúdo hoje pra gente conversar, Com né, certeza. Cecília? Então, Cecília, antes da gente falar sobre a Cecília médica, eu gostaria de saber a Cecília CPF. Como que é a Cecília nos bastidores do dia a dia, da vida? Cecília, nos bastidores, é principalmente mãe. Uhum. Eu sou bem caseira, tenho 2 meninas, uma mais velha de 17 e a caçula de 5. E meu tempo livre é praticamente com elas, assim. Gosto muito de viajar, gosto de conhecer lugares diferentes, novas culturas, tudo. Gosto de praticar esporte também. Ai, que legal. Então, tento sempre manter ativa, acho que para o futuro é importante. Sim. Mas principalmente com as meninas. Entendi. E Cecília, pra gente começar, né? Você tinha um sonho de trabalhar com rinoplastia desde a época que você fazia residência, né? Sim. Tava naquela época ainda de estudo, né? Até antes, eu acho. Eu pensava inicialmente em fazer cirurgia plástica, né? Aí aconteceu de eu ter a minha filha mais velha durante a faculdade. E aí eu não ia conseguir conciliar ela pequena, dar a atenção que ela precisava, junto com a cirurgia geral, que era uma residência muito pesada em termos de carga horária. Aí, por coincidência, eu fui fazer um estágio na otorrino, meio que sem querer. E aí conheci a parte estética facial, que a otorrino faz bastante. E me apaixonei, falei, nossa, é isso. Ali eu ia conseguir focar no que eu gostava mais, porque eu nunca gostei muito de cirurgia corporal, gostava mais de face mesmo. E também ali eu ia conseguir aprofundar na parte funcional. Entendi. Porque, querendo ou não, na cirurgia plástica você pensa mais na parte estética. E ali eu ia conseguir conciliar tanto a parte funcional quanto a parte estética junto. Então, aí na hora que encaixou, ele falou, é isso. É isso que eu quero. E o que te motivou a você seguir nessa especialidade, né? E como foi a trajetória até você ter o seu próprio instituto? Então, eu acabei indo para o otorrino pensando inicialmente nessa parte estética, mas depois que você está lá, você começa a gostar de várias coisas, porque é uma área interessante, é uma área que é muito ampla. Então, quando eu saí da residência, voltei para São José, eu fui para uma sociedade, tinha um colega já que trabalhava aqui em São José, entrei para a sociedade, e aí a gente começa a trabalhar muito, meio que desfoca do objetivo, né? Sim, sim. Então, era aquela correria, trabalhando pra caramba com otorrino geral. Aí, quando eu engravidei da Luísa, minha menor, que eu dei aquela desacelerada e falei, nossa, mas não era esse o meu objetivo inicial. Acho que na vida é muito comum, ainda mais mulher, né? A gente muda, às vezes, a nossa trajetória, né? Porque, assim, eu já tinha minha filha mais velha, então o foco inicial era, assim, As meninas. dar condição pra ela e tudo. Você sempre vai deixando seu sonho de lado, Sim. né? E daí, depois que eu desacelerei, eu falei, nossa, mas e aí? Já tô aqui há 10 anos, trabalhando com otorrino geral e não acabei deixando meu sonho de lado. Aí eu resolvi diminuir meus atendimentos de otorrino geral para eu poder focar na parte estética, que eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito de trabalho manual, eu sempre gostei dessa parte mais artística, de conciliar tanto a parte da ciência quanto essa parte mais artística. Uma coisa que eu sempre me vi fazendo isso. Eu sou apaixonada, assim, hoje. Aí deve ser muito bacana você olhar o antes, né, da pessoa e o depois, Essa né? parte também é muito legal, você trabalhar com essa melhora da autoestima da pessoa. A gente vê no dia a dia, no consultório, o quanto a gente consegue transformar a vida da pessoa, porque não é, às vezes parece uma coisa meio fútil, mas para quem está ali sofrendo com aquele problema, a vida muda, assim, é uma coisa autoestima, que né? Confiança,
a pessoa se amar, ela começa a se cuidar mais, aí começa a cuidar mais da parte até a parte de saúde também, porque às vezes você vai se deixando de lado. Ah, filho, mulher é muito comum isso. E no seu Aí, consultório, vem mais mulheres mais ou homens? mulher. Ah, é o que eu Mais mulher, imaginava mesmo. Tem bastante homem também. Aham. Mas o homem às vezes não liga muito, né, pra essa questão da mas estética. tem mudado, tem mudado. A gente tem bastante homem, assim, que se cuida. É uma pegada diferente, Sim. que a mulher... Eu acho que a mulher valoriza mais essa questão da imagem, mas o homem... E o homem muitas vezes está relacionado também com questão funcional. Então, é um homem que às vezes joga futebol e está com dificuldade, porque não consegue respirar bem pelo nariz, aí já quer aproveitar que não gosta do nariz, Já dá uma arrumada. ou começa aquela idade, começa a ponta do nariz cair, quer dar aquele up também. Mas tem bastante homem que procura, mas é mais mulher. E qual que é o diferencial do seu instituto, Cecília? Eu acho que lá a gente foca muito no paciente, assim. Então, o que eu vejo na verdade, que os pacientes me trazem de outras experiências com outros colegas que atuam na área de estética, que muitas vezes eles não escutam o paciente. A gente vai fazendo a cirurgia que tem que ser feito, e não importa o que você quer, o que é importante para você. Lá a gente foca muito no paciente, no que o paciente quer, nesse acolhimento, nesse cuidado, né, no pós-operatório. A gente tem um vínculo muito grande em todo esse acompanhamento, desde antes até depois. Então, muitos vão virando até nossos amigos, é bem legal, assim. E então a gente tem essa parte humana, assim, bem forte. Isso é uma coisa que a gente prioriza muito. Isso é muito bacana, né? Porque muitas vezes as pessoas só pensam em vender. Sim, e aí não faz aquele pós, né? Não tem aquele atendimento com empatia. Porque tem muitas pessoas que provavelmente procuram já chateada, né? Triste, com às vezes um nariz que não agrada, né? E aí você tem toda essa questão de mostrar pra ela que é possível ela sorrir de novo. Sim, né? E no pós tem muita insegurança, porque muito no começo o nariz está inchado. Às vezes tem certas assimetrias, porque um lado está mais inchado que o outro. Então tem que ter uma paciência, essa empatia de você olhar o outro e falar, nossa, ele está sofrendo. A gente sabe que vai dar certo, vai ficar bom, mas ele não a pessoa entende. naquele momento ainda não. Então, eu acho que isso aí a gente foca muito e é um ponto bem positivo. Então, um atendimento personalizado, né? Empatia sim. com o cliente, escuta ativa, Isso. acolhimento. Então, esse é o seu diferencial. Sim. Muito bom. E você foi a pioneira, né? A montar o primeiro ponto de atendimento de otorrino na região. Isso. E aí, depois você criou o Instituto Médico, né? Da Cecília Bruni. Quais foram os maiores desafios e aprendizados que você teve? Sim. Quando o pronto atendimento a gente montou a gente era em 10 otorrinos. Todos muito bem formados, bem capacitados. E a gente eu sou muito focada, assim, vou fazer o negócio funcionar. A gente fez, deu muito certo. Eu acho que eu acho que a maior dificuldade para o médico é fazer o negócio. Porque a gente não tem essa formação na faculdade. Pelo contrário, na faculdade eu fiz faculdade pública, então a gente trabalhava com o SUS. A nossa visão não é negócio, assim, é você servir para o paciente. Então, para mim teve esse conflito de eu conseguir entender que não, eu também tenho que valorizar o meu trabalho e eu posso cobrar por ele. Então, no começo, eu acho que nesse grupo até faltava um pouco disso. Eu acho que destacava um pouco porque eu queria fazer um negócio diferente e tudo. Então, quando você trabalha em grupo, é difícil você conseguir são conciliar várias interesse diferentes, de todo mundo. Né? Trajetórias diferentes. E eu tenho essa questão um pouco empreendedora, assim, muito a aprender ainda, estamos engatinhando. Quantos anos tem o Instituto já? Não, tem 2 anos só. 2 anos. Que daí eu saí da sociedade. Já passou já da validação, pelo menos. Sim, não, e deu muito certo, muito rápido, assim, foi muito legal, porque a gente tem medo, né? Porque eu estava num grupo que eu tinha tudo certo, tudo funcionando, ganhando bem e tudo, tinha um volume de paciente muito grande, e de repente ia parar de atender convênio,
a parte estética e arriscar. Uhum. E eu acho que é muito que falta dentro da área médica, assim, ter essa coragem Ousadia, né? de arriscar e de confiar no seu trabalho e falar, não, eu vou fazer dar certo. Então, muitas vezes, as pessoas, cada vez mais, eu vejo os médicos se submetendo a condições cada vez piores de Sim, trabalho, sim. aceitando, e muitas vezes por medo disso mesmo. E são Eu acho tantos que- anos de estudos, Sim, né? A sim. pessoa, às vezes, submete a uma Sim. coisa que ela pode muito bem Sim. ganhar mais dinheiro, Sim. ser mais reconhecido, Sim, né? acho que... E qual a dica que você dá, Cecília, para as empreendedoras? Que assim como você teve que ser ousada, né? Para Sim. começar um instituto, Sim, pensar fora da caixa, né? sim. Qual dica que você dá para essas empreendedoras para elas começarem e ter essa coragem? Acho que o primeiro ponto, eu falando como mulher, mulher é um ser superior, eu acho. Desculpa os A homens, gente é mas incrível assim, mesmo. a gente conseguir dar conta de filho, coisa. casa, administrar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Sim. Assim, homem, não é que eu brinquei de ser superior, mas assim, é diferente. Sim. E a mulher tem muita capacidade, só que eu acho que muitas vezes falta ela acreditar nela mesma. E a mulher tem muita tendência de se colocar em segundo plano. Eu vejo isso muito com os meus pacientes. Quando elas resolvem se cuidar, geralmente lá depois dos seus 40, 50 anos, que daí os filhos já começam a estar maiorzinhos e tudo, tem uma transformação. Verdade. Porque se deixar, a gente fica a vida inteira sem segundo plano, deixa nossos sonhos de lado, vai cuidar dos filhos, só que chega uma hora que os filhos saem de casa. Sim. E aí os seus sonhos, né? Fica então, de assim, lado. nada contra a mulher que não trabalha, eu acho que cada um tem que fazer o que é feliz, mas eu também vejo muita mulher que tem vontade de trabalhar, de empreender, e acaba sempre deixando isso de lado. Então, acho que é isso, a coragem é dar valor. Só de você ser mãe, muitas vezes você já é uma vencedora, assim. Sim. Então, você já é uma pessoa com grande potencial. E acreditar mesmo, ir pra frente. Não ter medo, Não ter medo, se arriscar. Desafios todo mundo passa. Isso tudo é importante. Perfeito. E hoje, Cecília, você oferece diversos procedimentos, desde a rinoplastia, né, até tratamentos mais menos agressivos, né? Como é para você trabalhar a face como um todo? É uma coisa assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Na verdade, a gente começou, a princípio, eu tive o treinamento desde a residência de cirurgias faciais, mas no início eu focava só na rinoplastia. Aí, a pedido dos pacientes, muitos, porque eu queria fazer meu olho com você, blefaro, por exemplo, queria fazer tal coisa, que eu confio em você. Aí, até a minha equipe também, pressão da minha equipe, porque eles ficavam mandando muita gente procurando, mandando mensagem para minha equipe, pede para ela fazer. Aí, voltei a estudar outras coisas de face para a gente conseguir até dar esse tratamento por completo. Então, tanto a parte cirúrgica quanto a parte de pequenos procedimentos, botox, preenchimento, essas coisas. Não é meu foco principal é mais cirúrgico. Mas você atende também para quem procura. E eu acho que a face é incrível. É uma responsabilidade grande. Porque a parte porque principal... qualquer coisa que der errado tá muito visível. Você pensa numa mama, ficou assimétrica. Sim, mas ninguém tá tá escondido. vendo. Agora, a face não tem. Você tem que. A exigência é muito grande. Sim. A cobrança minha comigo mesma é muito grande. Então, você não sempre pode tem que errar. Estudando, Você tem que né? estar sempre coisas evoluindo. Novas. Mas é muito gratificante também. Porque é uma coisa que transforma muito a vida da pessoa. Sim. Então, ao mesmo tempo que te exige muito, também te dá um retorno muito legal. Para mim, assim, lógico, tem a questão financeira, não tem jeito, mas esse retorno do paciente, a gente vê a mudança de qualidade de vida do paciente, para mim, isso aí não tem preço. Sim, não eu imagino. Isso aí, para mim, é o meu melhor retorno. E qual que é a importância dessa abordagem integrada que você faz? Da face? Sim. Eu acho que isso é importante porque, que nem a gente falei, a gente atende muito mulher já nessa fase que tá com os filhos maiores e tudo, já entrando na menopausa. E às vezes você melhora uma coisa, mas a pessoa já tá com outras queixas. Então a gente consegue até
Tem paciente que operou o nariz anos atrás, agora volta para fazer outras cirurgias. Isso aí eu acho que é legal porque a gente consegue cuidar da pessoa toda nessa fase, Sim. assim. E conseguir fazer com que ela passe por esse momento que às vezes é um momento crítico, né? Principalmente na vida da mulher, de uma forma mais leve. Então a gente consegue dar todo esse retorno da face como um todo, acho que é importante. E você tem algum caso que você teve de algum paciente que você possa contar que ficou vários. aí na sua cabeça de um feedback muito positivo, né? Do sim, antes e depois. Sim. Conta pra gente. Tem vários, assim. É muito legal. Passa vários filmes, assim. Tem um caso de uma pacientinha nossa que eu sempre cito, que pra mim é uma menininha muito especial. Ela tinha 14 anos quando ela operou com a gente. Nossa, bem novinha. E era uma menina incrível, assim, muito legal. Sabe aquela pessoa cheia de luz? Era ela. É uma menina super bonita. Mas ela tinha um nariz grande. E era um nariz grande que ela tinha uns traços delicados. Então era um nariz que realmente destoava, assim, na face dela. Só que era uma coisa que atrapalhava muito ela, assim, a ponto dela não apresentar trabalho na escola, ter dificuldade de fazer amizade, sabe? E aí ela procurou a gente, ela com a mãe dela. Ela nem quis um nariz pequeno. Ela falou, só não quero um nariz que chame atenção. Ela fez até um nariz... que dê de acordo ali com o rostinho dela. Mas até grande, porque a família dela toda tem um nariz maior. Tinha traços, né? Então acho que ela não quis também destoar muito dos traços dela de origem. Sim. E daí a gente operou, nossa, ela ficou tão feliz. E o que eu acho que eu achei mais legal no pós, que a mãe dela contou, que ela estava se olhando no espelho e falou, nossa, mãe, minha boca é bonita. Ela nunca tinha conseguido reparar. Se olhar outras coisas no rosto dela. E ela era uma menina super bonita, sabe? Ela é uma menina super bonita. Mas eu acho que isso que transforma, porque talvez para outra pessoa o nariz dela não fosse tão importante, mas para ela era tão importante que ela não conseguia ver as outras coisas na face. Então, é um caso que me marca muito. Tem um caso mais recente também, de uma paciente nossa que, na verdade, ela não tinha problema originalmente com o nariz dela, mas ela fez uma cirurgia ortognática que mexe nos ossos da face. E isso alterou muito a estrutura facial dela. Então, o nariz dela mudou muito. E aí, ela começou a se incomodar muito com o nariz, assim. E a mesma coisa, ela começou a se afastar da família, porque sempre alguém perguntava, o que aconteceu? E aí, às vezes a pessoa... Os comentários. Então, mas às vezes a pessoa nem tá na maldade, às vezes só quer puxar assunto, mas como era uma coisa que incomodava mexia muito ela, virou um trauma, bloqueou, assim, ela parou de ter convívio social, às vezes dentro da própria família. E a gente operou, ficou super feliz, a gente operou até o final do ano passado. E o que eu achei muito legal, que depois do retorno em janeiro, ela falou, nossa, meu final de ano foi ótimo. Eu passei o Natal com a minha família, né? Primos que eu não via há um tempão, sem medo de alguém perguntar alguma coisa. Então, assim, às vezes nem era assim, era um nariz que, beleza, tinha coisas para melhorar, mas também não era um nariz que super chamava atenção, mas mudou a vida dela, assim. Sim. Para convívio, voltar a ter o convívio com a família, que é uma coisa assim tão importante que ela deixou de ter por causa do nariz. Então, são casos... Isso aí é do nosso dia a dia, assim. A gente pega E desde quantos anos? Agora você falou da menina de 14. A partir de quantos anos pode estar fazendo uma cirurgia, por exemplo? Então, menina, a gente consegue operar antes, que geralmente, depois de uns 2 anos que a criança, que ela menstruou, a gente consegue, já parou de crescer, já teoricamente daria para operar. Uma coisa que eu observo muito quando eu vou conversar com a adolescente para decidir se ela está apta a operar ou não, é questão de maturidade. Porque o meu receio maior é, por exemplo, chegar uma adolescente que é o nariz super arrebitadinho, muito artificial, e depois de 10 anos ela vai se arrepender. Que é o que acontece às vezes com o adolescente, o adulto jovem põe, por exemplo, silicone muito grande, depois se arrepende e quer tirar. Então, esses modismos na adolescência, eu acho que me preocupa, para mim é um sinal de alerta. Mas, por incrível que pareça, os nossos adolescentes não querem narizes
muito de Barbie, nada assim. Elas querem o nariz bem natural. Então, a gente nunca teve problema, assim. Todas quiseram o nariz natural então foi tranquilo, assim, o processo. E geralmente eu amo operar adolescentes, é porque eu tenho minha adolescente em casa e eu me dou super bem com elas, Sim, assim. sim. Então, eu acho que é muito legal. Elas transformam também. É uma fase de muita insegurança, né? Sim. É uma fase que Eles estão se descobrindo ainda, né? Então, é uma fase que, às vezes, a menina é linda, mas ela se acha feia. É muito comum. Eu falo, ai, gente, Tanta coisa vai se mudar. ela soubesse, daqui a 20 anos ela vai ver a foto dela, ver o tanto que ela era linda, mas é uma fase que dá um up, assim, na autoestima tão legal, que eu acho que ela fica mais confiante. Eu vejo essa paciente que eu te falei, talvez é uma menina super inteligente, é bem articulada, fala bem, mas talvez por causa do nariz, se ela não tivesse operado, no futuro ela tivesse muita dificuldade na questão profissional, por exemplo. Ou relações interpessoais de marido, qualquer coisa do tipo. Porque às vezes a pessoa tem uma autoestima baixa e acha que ninguém vai amar ela, ou aceita uma pessoa ruim do lado dela por conta disso, né? Também são coisas que acontecem. Sim, verdade. E você montou, Cecília, uma equipe para oferecer o melhor cuidado com os pacientes, Sim. né? O que significa na prática esse olhar humanizado no pré e no pós-operatório que a gente conversou? Eu acho que muito é escutar, escuta ativa. Então, assim, é uma coisa que eu bato muito na tecla com a minha equipe, é isso, assim, é paciente em primeiro lugar. Então, desde o primeiro atendimento, depois tem a Renata, que é meu braço direito lá dentro, ela entra comigo na cirurgia, então ela viu a cirurgia, ela sabe como é que foi, ela já conhece o paciente de antes, ela que vai fazer a drenagem pós-operatória lá dentro do consultório. Sim. Então, muitas vezes, o mais comum é mandar para fazer a drenagem com outra pessoa fora. Não, ele está ali dentro, então Ali qualquer faz problema, todo o processo. eu tô junto, sabe? E esse cuidado pós, eu gosto de acompanhar o paciente até 1 ano. Então, eu falo, eu tenho até dificuldade desapegada. E esse paciente às vezes fala, já tô de alta, às vezes com 2 meses, eu falo, não, você vai voltar aqui até 1 ano. Então, esse acompanhamento é importante para a gente ver toda a evolução. Porque o nariz vai desinchando, tem questão funcional. Às vezes a pessoa tem uma rinite ou tem uma sinusite crônica, então precisa ter também esse acompanhamento da parte funcional junto com a parte estética. Uma pergunta que eu tenho. É, por exemplo, o homem que ronca, é o problema no nariz? O que é? Essa é uma pergunta muito comum. Assim, toda vez que eu vou dar alguma aula, alguma coisa, sempre tem alguma mulher que pergunta. O ronco, ele é uma questão geralmente multifatorial. É uma das coisas que são difíceis de tratar, porque geralmente não é uma causa só única. A não ser se, por exemplo, na criança, a gente pega uma criança de 4 anos, a adenoide deu aquele pico de crescimento, adenoide aquela carne esponjosa que fica entre o nariz e a garganta. Aí você vai, opera, resolve. Então, ele era um fator obstrutivo único, você operou, resolveu. No adulto, geralmente está mais relacionado com a região da faringe, base de língua, às vezes o queixo, um pouquinho mais para trás. Dificilmente vai ser uma causa só do nariz. Já teve caso que eu operei que resolveu fazendo a rino? Já tive caso. Mas era paciente pós-trauma, que o nariz era muito torto, um desvio de septo muito obstrutivo, assim. Aí são casos extremos que você opera e resolve o ronco. Entendi. Mas geralmente tem às vezes outros pode ser fatores. sobrepeso, pode ser... A questão do peso é muito importante no ronco. Então, assim, são vários fatores. Daí tem que ter uma investigação mais aprofundada para entender a causa. Muitas vezes está associado, por exemplo, a uma apneia do sono. Porque eu falo assim, o ronco é uma questão mais estética, mais social, né? De atrapalhar é insuportável, parceiro. meu marido ronca. De atrapalhar parceiro, esse tipo de coisa. Aí, às vezes, a gente trata pensando no bem-estar do casal. Mas se for só o ronco, muitas vezes um ronco mais leve, você não precisa tratar. É uma questão que se não estiver atrapalhando a qualidade de vida, não precisa tratar. Agora, se tiver apneia, aí precisa, porque daí, a longo prazo, pode aumentar o risco de ter AVC, de ter infarto, pode aumentar a pressão arterial durante o sono, isso sobrecarrega o coração a longo prazo. Então, são coisas que daí a gente precisa tratar.
Entendi. E para quem busca melhorar a estética facial, Cecília, mas tem receio de procedimentos cirúrgicos, quais opções que não são invasivos você recomendaria para essa pessoa? Nossa, isso depende muito, sim, do que incomoda. Quando a gente pensa em ganhar volume, por exemplo, tem o preenchedor. Então, preenchimento. Botox ajuda sempre, Sim, né? sim. Não tem jeito, acho que uma hora ou outra tem que fazer. Aí também, mas o preenchimento, por exemplo, no nariz, já são casos restritos que, no meu ver, vão resolver. Porque você pensa que você está ganhando volume. Então, beleza, você pode até pôr um preenchedorzinho aqui na base, vai dar uma empinada, mas dura pouco, sabe? É uma coisa que você tem que ficar fazendo sempre. Então, não acho que a longo prazo vale a pena. Então, eu já foco preenchimento mais em uma estrutura facial óssea, assim, malar, ou às vezes um estimulador de colágeno para ajudar a qualidade de pele, isso aí tudo a gente acaba fazendo lá. Mas, por exemplo, pessoa que está com uma face muito caída, só o estimulador de colágeno não vai resolver, entendeu? Então, o lifting acaba sendo necessário para ter um resultado bom. Porque, às vezes, o que acontece muito hoje, às vezes começa a preencher demais. Aí vai ficando com aquela face muito cheia de estigma, né, do preenchedor. Às vezes, a cirurgia acaba dando um resultado melhor do que você ficar tentando fazer só preenchimento menos invasivo. Sim. Então, E aí, às vezes, até o custo, né? Sim, também a longo fica... prazo, sim. Mas é uma coisa que tem que avaliar muito particular. Isso aí depende muito de cada caso. Tem que ver como é que está a qualidade de pele. Os problemas são os tecidos mais profundos. Se é falta de volume, porque com a idade a gente vai perdendo gordura, tudo. Conforme o tempo. Então, cada caso, a gente tem que ter esse tratamento muito particular com cada pessoa. Entendi. E a gente está falando aqui sobre vários procedimentos, né? Como que a tecnologia tem ajudado nesse processo? A gente usa principalmente no nariz, né? Nosso carro-chefe lá é o nariz. Então, o nariz, a cirurgia evoluiu muito. Você pegar a cirurgia que a gente fazia 10 anos atrás, Totalmente totalmente diferente. A cirurgia que eu aprendi na residência, o que eu faço hoje é outra cirurgia, assim, totalmente diferente. A tecnologia que a gente usa principal é o piezo. O piezo, ele faz o corte no osso. Então, antigamente, a gente usava muito aquele martelinho. Não sei se você eu já ouvi falar, meu Deus. Não tá errado, tem muita gente que ainda usa. É muito questão também de gosto pessoal. Mas não tinha essa inovação, o piezo, ele te dá uma precisão muito grande. Então, por exemplo, eu uso uma técnica que a gente chama de preservação de dorso. Então, em vez de... eu quero diminuir o nariz. Em vez de eu cortar aqui em cima, eu corto embaixo para o nariz descer. Então, para mim, o peso é muito importante, porque às vezes eu preciso tirar 3 milímetros da base do nariz para o nariz descer. Com o martelinho, você não tem essa precisão. Além disso, ele acaba machucando as estruturas em volta. O piezo não, ele faz um corte no osso e ele tem... o piezo, ele é um instrumento que ele faz a vibração na mesma frequência do osso. Então, você passar ele, por exemplo, na pele, ele não corta, mas no osso ele corta. Então, ele consegue evitar de machucar as estruturas em volta do osso. Evita de ficar roxo, fica menos inchado, a recuperação é mais rápida. E a precisão, assim, infinitamente maior, que para mim é o ponto principal. Porque o martelinho, às vezes, para um osso muito fino, ele acaba dissipando energia. Então, quando você bate com o martelo, com o escopinho, ele vai cortar o osso ali, mas ele dissipa uma energia para o osso na região em volta. Então, um osso muito fino, às vezes, fazer pequenas microfraturas em volta. Você pode ter... perder um pedacinho de osso, por exemplo. O piezo não, ele vai fazer um corte preciso sem que tenha esse tipo de risco. Entendi. E o nosso podcast é da Metamorfose, que é o grupo de network, né? O que você acha, Cecília, sobre network, relacionamento? Isso é muito importante. Eu sou uma pessoa mais introvertida, então é uma coisa que eu tô me forçando a melhorar. Sim. E ultimamente tenho buscado muito isso, porque cada vez eu vejo a importância dos contatos, de troca de ajudas, de troca de conhecimento. E eu acho que a vida mais importante é isso, essa troca. Porque, por exemplo, eu entendo da parte
ali técnica da cirurgia, mas eu não entendia nada de negócio. É uma coisa que eu estou aprendendo com pessoas que não são médicas. Sim. E a gente está evoluindo sempre. Então, acho que o networking, sempre você tem alguma coisa para ensinar para o outro. Com certeza. Com certeza é importante. E o marketing? Como que é o seu marketing hoje? Marketing. A doutora Cecília, ela visa muito essa parte do marketing. Está tentando melhorar. É que nem eu te falei, como eu sou muito introvertida, minha tendência é fugir. Assim. Eu falo até assim, isso aqui para mim é mais fácil, porque a gente está conversando. Sim. Mas eu olhar para a câmera... Fazer um stories. Assim, tiver que falar com a câmera é uma coisa que é contra a minha natureza. Então, eu tenho que realmente brigar para eu conseguir fazer isso. E a gente está sempre tentando... A gente ainda está naquela fase entendendo qual que é a melhor forma do marketing, porque dentro da medicina também é complicado. Tem tem coisas muitas que não regras, pode, né? E então a gente conseguir fazer um bom marketing sem ser muito invasivo e trazer realmente conteúdo para as pessoas é sempre um desafio. Eu gosto muito, assim, eu sou a favor de mostrar o antes e depois, por exemplo. Sim. Que é uma coisa que... Feedback, né? A prova social. O nosso conselho é contra, tudo é uma coisa que tende a mudar, mas eu vejo porque... Eu falo que é igual ao arquiteto, assim, eu tenho o meu estilo de nariz. Outro colega opera super bem, tem outro estilo. Mas o paciente tem que se identificar. Então, assim, os pacientes que chegam para mim, muitas vezes, já gostam do nariz como eu gosto. Isso aí já é meio caminho andado, porque eu não vou chegar na cirurgia e fazer o nariz que eu acho feio. Sim. Então, se a gente tem um gosto parecido, a probabilidade de ter sucesso na cirurgia é muito grande. Então, acho que isso é importante dentro do marketing, a gente expor o resultado pensando nas pessoas que vêm no futuro, assim, para a gente conseguir o sucesso da cirurgia. Então, não é só ter seguidor, eu não exponho assim, um resultado de cirurgia só para ter seguidor. Não, eu estou pensando no paciente que está ali na dúvida com quem ele vai operar, para ver se realmente ele gosta do meu trabalho, se é o estilo de nariz que ele gosta, para já me procurar quando ele gostar do meu estilo de trabalho. Sim. E, Cecília, aqui no podcast a gente sempre tem, para finalizar, uma frase de motivação para as empreendedoras que estão nos assistindo. Qual é a sua frase de motivação que você carrega aí no seu empreender? Eu acho que é a força, assim, eu tive minha filha mais velha no meio da faculdade, numa quinta-feira, segunda-feira estava na aula. Nossa! Então, assim, é buscar essa força. A gente tem muito mais a oferecer do que a gente imagina. Então, eu acho que é acreditar na gente mesmo e buscar essa força interna para ir correr atrás dos sonhos, porque ninguém vai correr por você. Então, assim, se você não levantar, não sacudir a poeira e for atrás, ninguém vai. Verdade. É isso aí. Eu quero agradecer o nosso obrigada. bate-papo. Foi muito bom. Foi muito bom, aprendi bastante. E aqui a gente sempre dá um mimo para as nossas convidadas. Obrigada. Quero aproveitar para te entregar um home spray, tá? Eu amo. Da Bom Aroma, com o cheirinho da Metamorfose. Então, é uma essência especial do nosso podcast para você, tá Adoro. bom? E foi maravilhosa a nossa conversa, muito conhecimento, muitas técnicas. E quem tiver mais interesse de fazer uma cirurgia, qual que é o seu Instagram? @doutora Cecília Bruni. Então, daí tá lá certo. já tem o WhatsApp também das meninas, dá para entrar pelo link do Instagram e aí elas fazem todo esse atendimento. Então, entrem lá no Instagram da doutora, vê lá o conteúdo dela, os procedimentos que ela já fez, que vai ser um prazer atendê-las, né? Com certeza. E eu quero agradecer também os nossos patrocinadores, que é o Bom Aroma, Dudalina, aqui o nosso estúdio do ZY3. Estou muito feliz por você ter vindo, muito obrigada. Eu te desejo aí toda boa sorte no seu empreendedorismo, viu, Cecília? Tudo de bom também.